Boa tarde, sou Bárbara Costa, diretora do Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto e hoje vim aqui, desafiada pela FAUBAI, para falar-vos sobre algumas boas práticas no contexto que atualmente vivemos. O tema então da minha sessão é a internacionalização e os novos desafios trazidos pelo Covid-19. Do ponto de vista da reação da Universidade do Porto, eu gostaria de salientar que, desde o primeiro momento, houve uma articulação plena, quer com as autoridades de saúde nacionais, quer com as outras instituições de ensino superior. Houve esse cuidado, essa preocupação. Dentro da Universidade do Porto, o nosso reitor decidiu criar uma task force especificamente voltada para a questão do Covid-19. A principal função, digamos, o objetivo principal da Task Force é realmente esclarecer a comunidade académica da universidade. Esclarecer as dúvidas, mas também monitorizar a situação e, naturalmente, em caso de contágio, trabalhar junto das autoridades nacionais para, efetivamente, acautelar o melhor serviço possível, o melhor apoio possível aos estudantes, enfim, a toda a comunidade académica da universidade. A Task Force desenvolveu um plano de contingência que está disponível online e que poderá ser consultado, naturalmente, por quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que ele comporta. Pretende alinhar toda a atuação da universidade com as indicações quer da Organização Mundial de Saúde, quer com as instituições e as entidades nacionais portuguesas que estão a trabalhar na questão do Covid-19. Efetivamente, tem havido necessidade de ir ajustando as medidas de forma a responder digamos, adequadamente aos riscos. Ou seja, se no início não estava previsto, por exemplo, o isolamento ou o distanciamento social, ele passou a ficar previsto no plano de contingência. E assim sucessivamente. Significa que esta aplicação segue naturalmente as novas informações e os novos conhecimentos que nos vão chegando a nós, Universidade do Porto, e à comunidade científica também, e a toda a população. O que significa que ele já sofreu alterações, novas medidas foram implementadas e, portanto, há uma constante e permanente atualização do plano. Alguns dos riscos, de entre os muitos que temos, que eu gostaria de salientar, há habitualmente o contágio, a doença, o isolamento obrigatório, portanto as pessoas fechadas sobre si mesmas nesta altura, um medo e insegurança generalizados, o fecho de fronteiras e o cancelamento de voos. E isto naturalmente representa um obstáculo à formação, à investigação, naquilo que são, digamos, os moldes tradicionais. Há também dificuldades associadas ao teletrabalho. Temos o Zoom, temos todas as ferramentas, o Skype, as ferramentas disponíveis no mercado, umas gratuitas, outras pagas. Temos muitas ferramentas e há que ajustar a capacidade das pessoas que constituem a comunidade da universidade a estas novas ferramentas e a esta nova realidade. No caso da Universidade do Porto, foi ativado o plano de contingência que a Universidade desenvolveu especificamente para esta situação. Isto implicou a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado. Houve o encerramento, primeiro, de 2 das nossas faculdades, para evitar o contágio. Depois houve um encerramento generalizado da universidade, assim como de outras universidades em Portugal. E efetivamente o governo determinou que as atividades letivas deveriam prosseguir à distância e recorrendo aqui naturalmente a meios digitais. Os docentes e os próprios estudantes tiveram de ajustar a forma como davam aulas, a
forma como assistiam às aulas, as metodologias de ensino, as metodologias de trabalho, e houve um período em que efetivamente se sentiu dentro da instituição esta pressão muito forte. Felizmente, no caso da Universidade do Porto, temos a UP Digital, que é uma equipa absolutamente extraordinária de pessoas que conseguiram dar resposta na primeira linha. Temos também as novas tecnologias de educação que conseguiram dar resposta na primeira linha e que, portanto, conseguiram assegurar que muitas das atividades letivas conseguissem ser asseguradas à distância. Foi recomendado o regresso de estudantes da nossa universidade que estavam em mobilidade, por exemplo, na Itália, durante o período mais crítico de propagação do vírus e sobretudo naquela região, na região da Lombardia, a região mais afetada pela propagação do vírus, e também no âmbito do plano de contingência foram encerrados os espaços da universidade. Não só as faculdades, mas também espaços culturais, museus, o Jardim Botânico do Porto, todos estes espaços por onde os estudantes normalmente passam foram encerrados. Não só aos estudantes, mas a todas as pessoas. Portanto, um aspecto que me pareceu muito, muito relevante e que eu gostaria de realçar nesta apresentação e que também, de alguma forma, mostra a capacidade de resposta da universidade foi a forma como a comunicação foi feita. A mensagem do reitor a toda a comunidade académica da universidade foi uma mensagem muito importante. Foi uma comunicação feita num tom muito pessoal, durante a qual o reitor desejou a todos os membros da comunidade académica força e coragem. Se me permitem, eu vou só, destacar uma parte que me parece importante desta mensagem e que, na verdade, diz tudo. Escreve assim então o reitor: devemos enfrentar este momento difícil com serenidade, esperança e otimismo. A Universidade do Porto demonstrou resiliência e capacidade de superação noutras circunstâncias históricas igualmente dramáticas. Não tenho, por isso, dúvidas de que, uma vez mais, a nossa comunidade académica saberá ultrapassar as adversidades e vencer os desafios que tem pela frente. E eu acho que, efetivamente, a comunicação tem que ser um dos aspectos primordiais em todo este processo, e o facto de termos o representante legal, digamos, a instância máxima da universidade, a transmitir a toda a comunidade académica, estudantes, pesquisadores, docentes, não docentes, funcionários, esta voz de esperança e de serenidade, teve um impacto muito positivo, eu diria, no que foi necessário fazer através do teletrabalho e de todos os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos. Do ponto de vista ainda da comunicação que foi feita, e porque a nossa comunidade académica compreende 20% de estudantes internacionais, ainda que uma grande parte desses estudantes internacionais seja do Brasil, logo falamos a mesma língua. As frequently asked questions, portanto, as perguntas mais frequentes, foram desenvolvidas em duas línguas, em português e em inglês, e estão disponíveis online no website que foi criado especificamente para esclarecer todas as dúvidas sobre o Covid-19 e, sobretudo, no contexto Universidade do Porto, mas que está disponível para todos quantos queiram obter informação adicional. O que a Universidade do Porto pretendeu, através destas questões mais frequentes, perguntas mais frequentes, foi, sem dúvida nenhuma, tentar acautelar todas as perguntas e dúvidas que estudantes, docentes, pesquisadores, funcionários tivessem, até pais, famílias, tivessem em relação ao Covid-19 e em relação àquilo que seria a resposta da universidade. De uma forma mais interventiva,
junto também da comunidade académica, foram adotadas medidas preventivas para o staff. Há um despacho do seu reitor com efeitos imediatos que tem, eu gostaria de destacar 2 aspectos absolutamente cruciais na perspectiva de proteção da comunidade académica. A primeira, digamos, indicação que se torna muito clara é a suspensão do atendimento presencial ao público. Esta determinação, naturalmente, tem algumas exceções, ou seja, situações inadiáveis, mas, neste caso, sujeitas a marcação prévia e em horário definido. E também, com despacho, através do despacho do seu reitor e com efeitos imediatos, a implementação do teletrabalho, ou seja, todos os docentes e funcionários permanecem disponíveis e contactáveis durante o período normal de trabalho, mas não têm que deslocar-se até às instalações da universidade. Para quem ficou na Universidade do Porto, quem ficou na universidade por opção própria, houve também a necessidade de assegurar o funcionamento da rede de residências e de cantinas universitárias para garantir este apoio absolutamente indispensável aos estudantes e colaboradores que decidiram ficar em Portugal. Mantiveram-se a funcionar as cantinas e as residências das universidades, portanto, os estudantes mantiveram os seus quartos. Os serviços de ação social que habitualmente recebem os estudantes para consultas médicas, para exames médicos, adotaram o regime de teleconsultas. Há um aspecto também importantíssimo para o bem-estar dos colaboradores da Universidade do Porto, dos estudantes, dos pesquisadores, de toda a comunidade, que é a atividade física. E, no contexto atual, esta tem sido assegurada com aulas de manhã e à tarde, de forma a encaixar naquilo que são as disponibilidades dos colaboradores, têm sido asseguradas pelo nosso Centro de Desporto, o Centro de Desporto da Universidade do Porto. E a este respeito, permitam-me realçar algo que, do meu ponto de vista, é absolutamente extraordinário, que confesso no início não valorizava tanto como valorizo agora, que se chama pausa ativa. Ou seja, durante o período normal de trabalho, os colaboradores param durante 10 minutos e durante 10 minutos fazem uma pausa ativa. Fazem uns alongamentos, uns exercícios, corrigem a postura, enfim, um conjunto de iniciativas que efetivamente promovem o bem-estar de todos. Neste contexto, gostaria de realçar ainda uma linha de apoio psicológico da Universidade. Ela foi lançada numa altura em que grande parte da população está em isolamento social e nós entendemos todos que, mesmo estando com as nossas famílias, às vezes é difícil ficar em casa durante um longo período de tempo. Os destinatários, portanto, quem pode usufruir, são todos os membros da comunidade académica, todos, sem exceção. É um serviço gratuito. Apenas é cobrado o custo da chamada, uma chamada normal, um telefonema. É providenciado por uma equipa de psicólogos profissionais e o apoio é feito em várias línguas. Aqui está o cuidado, a atenção com aqueles estudantes, docentes, pesquisadores que não dominam, não conseguem falar português e, portanto, tem, para além do português, tem o espanhol e o inglês, podendo ser agendado via e-mail o agendamento, o atendimento, o apoio em línguas como o italiano, o francês ou até mesmo o alemão. Está disponível todos os dias, incluindo fins de semana. Do ponto de vista das medidas de apoio aos estudantes, há aqui uma palavra que eu gostaria de realçar, que, enfim, tem que ser a palavra de ordem este ano, que é flexibilidade. Para os estudantes que estão em mobilidade, esta situação de isolamento profilático, de isolamento de prevenção, tem implicações ainda mais acrescidas. Esta dúvida, regresso, fico, mantenho a mobilidade ainda cá à distância, cancelo a mobilidade e reintegro na minha faculdade, são questões muito importantes que jovens, nos seus 20 e poucos anos,
estão a ver-se obrigados a tomar. E, portanto, é preciso acautelar esta nova realidade e tentar, na medida do possível, flexibilizar. Então, relativamente à mobilidade IN, eu gostaria de realçar aqui 3 aspectos. Um apoio direto disponibilizado pelos docentes da universidade aos estudantes de mobilidade IN que decidiram permanecer em mobilidade, através de um ensino à distância com recurso à aplicação das novas tecnologias de informação. Naturalmente, uma avaliação à distância. Há um esforço muito grande da parte da Universidade do Porto de garantir que os constrangimentos atuais não, digamos, prejudiquem os estudantes também na sua avaliação, mesmo porque se entende a importância de garantir que os objetivos da mobilidade são alcançados. Relativamente aos estudantes outgoing, portanto, aos estudantes da Universidade do Porto em mobilidade no estrangeiro, foi necessário fazer uma articulação ainda mais estreita, ainda mais próxima entre a reitoria, as faculdades, os departamentos, os serviços da universidade, para assegurar a reintegração académica daqueles que assim o desejaram no segundo semestre da universidade, que começou agora em fevereiro. Enfim, digo que foi necessária uma articulação ainda mais estreita, porque efetivamente tivemos alguns estudantes que, tendo iniciado o segundo semestre em mobilidade, sentiram necessidade de regressar. E ao regressarem a Portugal, cancelaram a sua mobilidade. E por isso, de novo, a palavra de ordem, flexibilidade. Foi importante também referir que, do ponto de vista da mobilidade IN, há um apoio técnico e permanente do Serviço de Relações Internacionais e das faculdades. Nós reforçamos os contactos de emergência. Numa anterior FAUBAI já tive a oportunidade de apresentar, foi uma honra apresentar o plano de emergência da Universidade do Porto para a mobilidade. Infelizmente tivemos que o desenvolver no seguimento dos ataques terroristas que ocorreram em França, mais concretamente no Bataclan, e a partir desse momento temos não só posto em prática o plano, mas temos também ajustado às diferentes situações. Os contactos de emergência, como eu disse, já existiam, foram reforçados. Agora temos contactos de emergência por Skype e por celular, por telemóvel, como nós dizemos aqui. Temos 4 celulares que estão ligados 24 horas sobre 24 horas, 7 dias na semana, para garantir que os nossos estudantes, sejam os internacionais, sejam os nacionais, têm o apoio que precisarem. Houve uma articulação plena também com as autoridades governamentais, nacionais e internacionais. Com as entidades financiadoras também, por exemplo, com a Agência Nacional Erasmus, com o Banco Santander. Houve uma recolha de informação que ainda estamos a providenciar para percebermos exatamente onde estão os nossos estudantes, onde eles se encontram atualmente e o que é que eles pretendem fazer. E fizemos isso através de um questionário. O nosso plano de emergência foi inicialmente acionado de forma segmentada, portanto começamos por trabalhar com os países asiáticos, concretamente a China, mas não só, e com a Itália, mas a determinada altura, com o propagar do Covid-19, tivemos de implementar este plano de forma transversal. O plano em si implica uma articulação permanente com todos os envolvidos, os que nós chamamos de stakeholders, com os participantes, com os parceiros e com as faculdades. No caso da mobilidade ou seja, dos estudantes da Universidade do Porto que estavam fora do país em mobilidade, tivemos vários casos de força maior. Estes casos de força maior aplicam sobretudo a estudantes que têm bolsa e que por isso o regresso antecipado tem um impacto direto na sua bolsa. O acionar, digamos, a cláusula de força maior, que foi o caso dos estudantes Erasmus e também do Santander, dos estudantes com bolsa Santander, permitiu que
algumas das despesas incorridas pelos estudantes que não foram cobertas pela Bolsa pudessem ser consideradas elegíveis. Foi também concedido um financiamento adicional no caso dos estudantes que incorreram em gastos muito consideráveis, por exemplo, a compra de um voo muito caro, o fazer escalas com noites em hotéis que não estavam previstos e que efetivamente a Bolsa não cobre. Tudo isto foi considerado como apoio adicional. De uma forma muito resumida, algumas das medidas que, do nosso ponto de vista, constituem boas práticas neste contexto, reportam-se ao reforço dos meios de contacto à distância, muito importante. Os estudantes sentiram-se apoiados pela universidade ainda mais. Muita flexibilidade em face dos diferentes cenários, como por exemplo os estudantes em mobilidade virtual. Os e-mails da Task Force que foram enviados a toda a comunidade académica com informações, atualizações e recursos disponíveis foi uma ferramenta, um instrumento absolutamente crucial para a comunicação e, naturalmente, o reforço da sensibilização da comunidade académica através das redes sociais também foi um contributo muito importante, ainda dentro daquilo que são as medidas de apoio dedicadas aos estudantes. Eu gostaria de realçar um esforço absolutamente excepcional que a Universidade do Porto decidiu desenvolver, que foi a criação de um subsídio de emergência. Este subsídio de emergência, como eu digo, tem como objetivo, ele é excepcional, tem como objetivo apoiar aqueles estudantes que estejam a sofrer graves carências económicas e sociais provocadas diretamente pela pandemia do Covid-19. Gostaria de realçar que este subsídio de emergência abarca não só os estudantes da Universidade do Porto, mas também os estudantes de mobilidade que se encontrem numa destas situações de fragilidade social. Neste contexto de crise, de pandemia generalizada, é preciso uma forte resposta institucional. Uma resposta institucional que também traga esperança, traga a solidariedade e o otimismo que o Sr. Reitor referia. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa universidade que efetivamente foi capaz de dar esta resposta forte, uma resposta que permitiu ajudar a sua comunidade académica. E eu gostaria aqui de salientar 6 intervenções que, do meu ponto de vista, espelham bem aquilo que é o serviço à sociedade. O I3S, que é o Instituto de Investigação, Inovação e Saúde, é um dos maiores institutos, é absolutamente extraordinário o trabalho que eles desenvolvem, avançou com testes de diagnóstico ao Covid-19. A universidade produziu materiais para hospitais garantirem os testes ao Covid-19. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto colabora em tecnologia que esclarece dúvidas sobre o Covid-19. A Universidade do Porto produziu viseiras de proteção para os profissionais de saúde numa altura tão crítica, em que não existiam no mercado para compra. A Faculdade de Farmácia mobilizou-se para ajudar os hospitais da região norte na produção de materiais especificamente usados nos testes ao Covid-19. E o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto é quem lidera o órgão consultivo do governo em matéria de política de saúde. Os desafios também, por vezes, trazem novas oportunidades. E uma amiga minha brasileira costuma dizer que é importante olhar sempre para o lado positivo das coisas. E realmente, mesmo no meio de tamanha tristeza, de tanta desgraça, é importante encontrar aquela luz, aquela oportunidade que surge por vezes num contexto tão dramático como o que vivemos atualmente. E a este nível eu gostaria de destacar 3 oportunidades que acho que devemos explorar no imediato e no futuro próximo. A primeira é a desmaterialização dos processos administrativos associados à mobilidade. É o sonho de todos nós,
quem trabalha com a mobilidade, de termos mobilidade sem papel. Na Europa já existem iniciativas há vários anos, o Erasmus sem papel, seguramente alguns de vós já terão ouvido falar, está a tornar-se uma realidade, pois os problemas, os constrangimentos que se encontravam talvez há um ano atrás, neste momento estão a ser ultrapassados pela necessidade / obrigatoriedade que o Covid-19 está a trazer para a questão da desmaterialização. Uma outra oportunidade que eu gostaria de destacar prende-se com as novas oportunidades de mobilidade. Com base nesta experiência, eu acho que vamos ter no futuro novas oportunidades, como por exemplo a mobilidade virtual mais estruturada ou até mesmo a blended mobility. Aqui na Europa, o novo programa Erasmus, que ainda não foi lançado, só será lançado provavelmente no final deste ano, início do próximo. Mas o novo programa já vai prever esta blended mobility, ou seja, uma mobilidade com uma componente virtual e com uma componente presencial, mas com uma duração mais reduzida. Claro que ainda há muito a fazer a este nível, mas podemos aproveitar esta oportunidade para explorarmos esta nova experiência da Blended Mobility. E para terminar, a nível de oportunidades, gostaria de destacar um aspecto que me parece também importante, que é a flexibilização. Neste momento, nós estamos em teletrabalho. É possível trabalhar e trabalhar bem, mesmo que seja a partir de casa. Atingirmos os mesmos objetivos, prosseguirmos com todo o esforço que temos vindo a desenvolver no nosso local de trabalho, mas também nesta dimensão de teletrabalho. E, portanto, esta flexibilização laboral pode vir a constituir uma oportunidade para as instituições se renovarem também no futuro próximo. E com isto eu gostaria de terminar a minha apresentação, gostaria de agradecer a vossa atenção e gostaria de dizer que eu acredito verdadeiramente que vai ficar tudo bem. Obrigada e até breve.